nessa segunda parte, a gente, estudando diluição, mistura e titulação, a gente vai para o segundo bloquinho. Eu já sei diluir, eu já sei trabalhar com a ideia de concentração e volume como sendo grandezas inversamente proporcionais. Só que agora eu quero fazer uma outra coisa. Imagina que eu tenho à minha disposição soluções, tá? De água com sal. Vamos pegar NaCl. Cada uma das soluções tem uma concentração conhecida. Ok? Eu vou misturar essas duas soluções e produzir uma terceira, de NaCl. Como é que eu faço para calcular a concentração dessa terceira? É basicamente essa a reflexão. Também é uma reflexão matemática, depois que a gente deduzir a fórmula, a gente vai olhar para ela de um outro jeito. Tá? Antes da gente fazer contas, eu queria convidar vocês a uma reflexão. Aqui eu tenho um copo com leite, uma xícarazinha com leite e uma xícarazinha com café. Amo, combinação perfeita, né? Falta só um pãozinho na chapa, também podia ser uma boa. Enfim, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se eu misturar os dois, a gente tem o pingado, né? Pingado, não sei como é que vocês chamam. Pingado, lá em São Paulo também chama-se de média. Havia uma média para mim. Média. Essa hora eu tô sempre com fome. Eu comi pouca coisa hoje ainda. Então, essa cor café com leite aí, tenta descrever como que é esse café com leite, assim. Ele é um marrom? É séria essa pergunta. E aí, é um marrom, gente? É um marrom claro? É um marrom escuro? Ó, veio uma coisa aqui bem importante. Ó, por exemplo, a Fer falou que para ela tem que ter mais café do que leite. Então o tipo dela tem que ser mais escurinho. Tá. Aí Depende do tanto de café depende do tanto de café para tanto de para o leite. tanto de leite. Então, olha Isso. só que coisa interessante. Vocês concordam comigo que a cor não pode ficar nem mais branca que o leite, nem mais preta que o café? Isso é meio ponto pacífico. Você está misturando, ela não pode ficar nem mais escura que a mais escura e nem mais clara que a mais clara. Ela pode assumir várias tonalidades dependendo da quantidade de cada um deles. Ok? Se você entende isso, você entende o conceito de média ponderada. A média ponderada, ela leva em consideração o quanto de cada valor é importante para aquele resultado. Então, por exemplo, se a gente fosse seguir à risca o que você está vendo nessa foto, certamente eu colocaria um marrom mais tendendo para o claro. Já é o que a Fer, por exemplo, não ia gostar do café com leite, que ela prefere mais com café. Vocês entendem essa noção de ponderar? O que você está fazendo? Você está levando em consideração que tem mais leite do que café. Eventualmente, você pode ter um marrom médio. Médio. O marrom médio seria atingido quando os volumes de leite e de café fossem iguais. Ok? Tranquilo isso? Essa reflexão é clara para todo mundo. Mexe no estômago, todo mundo entende, todo mundo presta atenção, porque já se imagina tomando a média. Tá bom? Agora vamos fazer então essa transposição para isso. Aqui. Olha aqui. Eu tenho duas soluções, cada uma com uma concentração. O soluto é o mesmo, tá? Vocês percebam que eu coloquei aqui no slide que nós não estamos pensando em reações químicas. Se eu não estou pensando em reações químicas, significa dizer que eu não estou preocupado com estequiometria. Eu estou partindo da ideia de que aqui tem ácido e aqui tem ácido. Acabou. Beleza. A pergunta é, qual vai ser a concentração? Tá? O que a gente já sabe de antemão? A concentração tem que ser entre 0,15 e 0,30. É a história do leite, não pode ficar mais escuro que o café, não pode ficar mais claro que o leite. Então você não pode misturar duas soluções desses valores e encontrar aqui 0,35. Não dá. Não dá.
A concentração final ela vai ser uma média. Porém, vê se você concorda com o meu pensamento, porque se você concordar e compreender, é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria num número mais próximo de 0,15 do que de 0,30. Concorda? Por que mais próximo de 0,15? Porque, afinal de contas, eu usei mais ml daquela solução. Certo? Tudo bem. Como é que eu ponho isso no papel? Como é que eu transformo isso numa fórmula? Porque eu entendo, tá bom, até para chutar você consegue excluir algumas alternativas, né? Por exemplo, apostaria em... Como é que você faz meio que rápido isso, né? Você imagina uma régua onde você tem o 0,15 e você tem o 0,30. Pensa no ponto médio. Eu vou arriscar valores para cá, ó. Próximos de 0,15. Tá? Agora, você quer resolver isso muito rápido? Você faz assim, ó. Eu vou só mostrar uma coisa. Se você não entender, não fiquem tranquilos, porque com o tempo vocês vão entender essa ideia. Vocês estão vendo que eu peguei 100 ml de uma e 200 da outra? Então, qual é o volume final aqui? É 300? O que eu vou fazer de maneira sorrateira? Eu vou imaginar o intervalo de 0,15 e 0,30 dividido em 3 partes. Dividido em 3 partes iguais. Tá? A nossa concentração deve ser essa daqui, ó. Essa daqui. Porque eu peguei 200 ml dela, quer dizer, eu peguei mais volume dela e menos volume da 0,30. Né? Se eu pegasse metade e metade, a concentração era essa. Se eu peguei 1 para 2, o que eu faço? Eu divido em 3 partes e penso, bom, se eu peguei 2 partes dessa solução, então a concentração está mais próxima dela. Tá? Eu sei que isso pode parecer meio loucura, mas quando você começa a enxergar os números desse jeito, você tende a resolver as questões mais rápido. Tá? Depois, se tiver uma oportunidade aqui, a gente tenta fazer isso na prática. É que agora eu quero deduzir a fórmula para vocês. Eu quero deduzir a fórmula. Eu vou apagar isso aqui? Peraí. Como é que eu trabalho quando eu não consigo fazer isso? Porque isso aqui não é um negócio tão simples. Né? E aqui os números estão meio bonitinhos ainda. Né? Às vezes o cara meio que dá uma sacanagem. Você vai pensar o seguinte, olha. Aqui dentro da primeira solução... Peraí, deixa eu só me ajeitar aqui, eu estou meio torto. Você tem um certo número de mols de ácido aqui dentro. Aqui dentro você tem um outro número de mols de ácido. Quando você misturar as duas soluções, aqui dentro, você tem uma quantidade de ácido que veio da primeira, somada com uma quantidade de ácido que veio da segunda. Tudo isso dividido por um volume que também aumentou. Então você percebe que você não pode dizer que isso é uma diluição, porque não é só o volume que aumentou. O que aumentou agora é o número de mols também. Então não é que a concentração vai cair, ela vai ficar entre as duas. Tá? Olha o que eu vou pensar então. Eu vou dizer assim, ó. Primeiro, lembrar que número de mols do soluto é igual a concentração vezes o volume, hein? Só que a gente usa muito nesse assunto, gente. Em vez da gente enxergar a fórmula de concentração daquele jeito, né, N sobre V, a gente olha muito pelo soluto. Por quê? Porque sabendo que o soluto é C vezes V, eu vou dizer que o número de mols de soluto na mistura, que é esse soluto aqui, ó, galera, que está aqui dentro, ó. Esse número de mols da mistura, ele é igual ao número de mols de soluto na solução 1 mais o número de mols do soluto na solução 2. Ok? O que eu vou fazer? Vocês já imaginam, né? Eu vou abrir o número de mols escrevendo C vezes V. Então fica C da mistura
vezes o V da mistura, que seria tudo isso aqui, ó. Tá? Isso é igual a C1 vezes V1 mais C2 vezes V2. Vocês vão perceber que está saindo a fórmula da média ponderada. Olha só. Eu quero a concentração final. Então eu vou isolar a concentração final. Igual a C1V1 mais C2V2 sobre V1 mais V2, que é o V da mistura. Vê se isso não é a média ponderada. Vê que na média ponderada a gente chamaria isso aqui de peso. Ó. São os valores que você multiplica os dados, né, da média. A média é um resumo de um conjunto de dados. Então, essa é a ideia. Tudo bem? Tá? Uma observação importante. Observação. O que acontece com essa fórmula se o V1 for igual ao V2? O que eu quero dizer com isso? Existe uma situação em que a média ponderada fica igual à média aritmética. A média aritmética de dois números é simplesmente o valor intermediário entre eles. O ponto médio, vamos dizer assim. Não importando que valor é mais ou menos importante. Então, aqui acontece exatamente isso. Se os dois volumes forem iguais, olha o que eu posso fazer. Chama os dois volumes de V. Chama de V. E joga na fórmula. Olha aqui, ó. C da mistura. Você vai perceber que vai aparecer a média ponderada, ó. É C1 vezes V mais C2 vezes V. Substituir os dois por V, né? Dividido por 2V. V1 mais V2. V1 mais V2. Aqui. Tá? Pode tirar o V em evidência aqui, ó. Ou cancelar os dois, né? Ó, V com V e dá 2 aqui. Então a concentração da mistura está igual a C1 mais C2 dividido por 2. Tá bom? Basicamente, então, a ideia é de média ponderada. E aí ela se tornando uma média aritmética só quando os dois volumes são iguais. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Podem tirar o print aí. Exercícios. Você vê que as teorias elas são bem pequenininhas, né? A teoria de titulação também é pequena. A gente vai discutir mais na titulação os detalhes dela, mas a teoria em si de procedimento é bem tranquila. Tá? E os exercícios é que pegam um pouquinho mais. Então, só para a gente ver aqui quantos exercícios eu tenho de mistura, são os 3, 4. Isso. Tá? Então, a gente vai fazer esses 4 aqui. E aí depois fecha a parte de misturas e entra já na parte de titulação. Beleza? Então vamos lá. A questão número 5 agora. Um laboratório dispõe de uma solução estoque de sulfato de sódio a 2 mols por litro. Quando o Saulo fala solução estoque, você vai pegar essa solução e vai fazer alguma coisa com ela. Pode diluir, sei lá, enfim. Aí a pergunta é, explique como você prepararia 100 ml de uma solução do mesmo soluto, só que na concentração de 0,5, partindo do estoque. Então você tem uma solução 2 molar, 2 mols por litro, e quer transformar ela em meio mol por litro. Você vai diluir. Diluir. Quanto eu vou diluir? Né? Eu quero transformar a solução em meio mol por litro. E eu quero produzir 100 ml dessa solução. Então, o que eu vou ter que fazer basicamente? Né? No item A, é uma diluição ainda.
você tem uma solução 1 de concentração 2 mol por litro. Você vai pegar um volume dela, adicionar água, até chegar em 100 ml. Ok? Sendo que a concentração final é essa daqui. Bom, aqui acho que os números ajudaram a gente, né? Concordam? Aqui nós temos uma concentração que foi dividida por 4. Caiu de 2 para 0,5 mol por litro. Então, meu volume tem que quadruplicar. Vixe, eu já colocando o resultado aqui, né? A pessoa já está um frame na frente. Aqui. 4. Beleza? Então, o nosso volume 1 multiplicado por 4 tem que dar 100. Então, o nosso volume é 25. Então, assim, vou tentar responder a pergunta dele, né? Como eu faria para produzir a solução? Então, eu vou pegar o seguinte, ó. Retira-se 25 ml da solução estoque adicionando água até 100 ml. Pronto. Tá? Respondeu, botou o cálculo ali. Isso era o item A. Item B. Calcule a concentração de sódio em mol por litro da solução preparada. Calcule a concentração de sódio em mol por litro da solução preparada. Mesma coisa do item anterior, né, gente? Mesma coisa do item anterior. Na2SO4. Aqui qual que era o problema da questão em si, né? Lembrar o sal. Sulfato de sódio. Tá? 2Na. Aquoso. Com maisinho aqui. Mais SO4. Na verdade, essa questão é mais de diluição mesmo, né? Podia deixar no outro, tinha deixado no outro bloco. Aqui, ó. Na2SO4. Qual a concentração dele? É 0,5 mol por litro, a concentração final. 0,5 mol a cada litro. Quando esses 0,5 mol se dissociarem, eu vou produzir 1 mol por litro de sulfato e 1 mol por litro, ou melhor, meio mol por litro de... Eu falei sulfato, desculpa, gente. É 1 mol por litro de sódio e meio mol por litro de sulfato. Deu uma desconcentrada aqui agora. Tá bom? Tranquilo? Então você vê que a quantidade, para cada partícula colocada na água, 3 íons liberados. 1 para 3. Tá? Isso na aula de propriedade coligativa vai chamar fator de Van 't Hoff. Toda vez que você coloca um soluto desse tipo, né, que dissocia, ele se multiplica, entre aspas, porque cada coisa que cai ali vai se quebrando. Esse fator multiplicador, ele é chamado de fator de Van 't Hoff. Então, por exemplo, a gente fala assim, olha, o sulfato de sódio, ele tem um fator de Van 't Hoff 3. A gente representa com a letrinha I. Fator de Van 't Hoff. Van 't Hoff. Tá? Nesse caso é 3. Para cada substância você tem um fator de Van 't Hoff. Por exemplo, para o NaCl, o fator de Van 't Hoff é 2. Que é um Na e um Cl. Né? Você pega um sal, por exemplo, como o cloreto de cálcio, que a gente já fez no outro, sulfato de sódio, aí é 1 para 3. Tá? Isso vale tanto para ácido, como para base, como para sal. Tranquilo? Podem tirar print para a gente passar para o próximo.
6. Aqui já é uma aplicação prática da formulinha das misturas. Vocês vão perceber que não tem muito o que fazer, gente. Não tem muito o que fazer. É meio aplicar a fórmula e fazer a conta. Nesse caso, a gente pode até arriscar tentar fazer daquele jeito que eu mostrei para vocês. Primeiro eu vou fazer pela fórmula. Acho que vai ficar mais fácil. Né? Olha o que ele fala. Mistura-se 100 ml de uma solução de NaOH, 40 gramas por litro. Então aqui é a solução 1. São 100 ml de NaOH. Nem precisa colocar NaOH, né? 40 gramas por litro. Junto com 400 ml de uma solução 10 gramas litro. Olha lá. Então, ó, na sua cabeça você já pensa assim, olha, chama a solução mais concentrada de café. Chama a solução menos concentrada de leite. Café com leite, pronto. Tá vendo quanto tem de leite aqui, ó? Então ele vai ser bem mais clarinho. É basicamente essa a ideia, tá? Ele quer que eu calcule a concentração da solução resultante, admitindo que o volume final seja a soma dos dois. Então, ó, Cm igual a C1V1 mais C2V2 sobre V1V2. V1 mais V2. Ok. Pode trabalhar tudo sem se preocupar com a unidade. Tá, ó, 40 vezes 100 mais 10 vezes 400, tudo dividido por 500. Tá? O que eu faria? Eu não vou fazer a conta, agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Como é que eu faria daquele jeito que eu fiz esquisito, né? Como a gente costuma falar, às vezes, quando você sabe fazer, mas você não usou uma técnica decorada, né? Você fala, eu resolvi por lógica. Veja que as concentrações, elas são 10 e 40 e 10, não é? Então, imagina uma reta 10 para 40. Você tem um intervalo aqui de 30 unidades, não é? Você tem um intervalo de 30 unidades entre o 40 e o 10. Tá bom. Como você usou 400 ml de uma, da 2, e 100 ml da outra, você vai dividir esses 30 casinhas aqui em 5 partes. Então aqui, uma parte, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Peraí, ficou meio tosquinho, né? Danilo, é melhor fazer pela fórmula. Eu sei que é melhor, gente, eu sei. 1, 2, 3 e 4. Nunca ficou bom, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui. Então, você, ao dividir esse intervalo em 5 partes, é como se você estivesse dividindo aqui por 5, ó. Tá? Como você usou mais partes da solução 10, 4 para 1, 4 para 1, então a nossa concentração ela deve estar aqui, ó. Por aqui. No primeiro intervalo. Tá? Vamos ver se deu aqui. Deixa eu fazer essa conta. Aqui você pode cancelar esse monte de zero também, né? Só para constar aqui nos autos, ó. Certo? Então fica 40 mais 40 dividido por 5. Ó, 40 mais 40 dividido por 5. Dá 80 por 5. Que dá 16. Perceberam que deu 16 ali também, gente? Porque, ó, se você tinha um intervalo aqui de 30 espaços e dividiu ele em 5, cada espacinho tem que ter 6 unidades, não tem? Então aqui seria o 0,16. Aqui seria mais 6 e até chegar no 0,40. Seria essa a concentração. É muito estranho pensar assim, né? Não sei se vocês acham. Mas depois que você consegue compreender essa ideia, repito, eu só consigo fazer assim por conta desses valores.
estão me ajudando, né? Eles estão me ajudando. Tá? Tranquilex? Perguntas, interrupções, fique à vontade. Questão número 7. Calcule a concentração de uma solução preparada a partir da mistura de 1 litro de sacarose a 20 gramas por litro com 500 ml de um mesmo soluto a 5 gramas por litro. Tá? Então, solução 1, 1 litro, 20 gramas por litro. Solução 2, meio litro. Opa, perdão. 0,5 litros. Trabalhar com a mesma unidade. De concentração 20. Não, peraí. De concentração 5, perdão. Olhei o dado errado. Querem tentar fazer por lógica? Ó, vou tentar fazer por lógica. Por lógica é boa. Concentração inicial, a concentração menor, 5 gramas por litro. A outra é 20. Depois a gente faz pela fórmula, tá? Então você tem aqui um espaço de 15 unidades de concentração entre o 5 e o 20. Como a gente vai pegar 1 litro de uma e meio da outra, quantas partes eu tenho que dividir isso? Vamos ver se vocês pegam a ideia. Em quantas partes eu tenho que dividir meu intervalo de concentrações para eu achar a média ponderada? E aí, nada? Desistem? Vou ter que chamar os universitários. Eu vou dividir em 3 partes. 3 partes. Ó, 1 mais meio dá 1,5. Então, o que eu pensei? Meio mais meio mais meio. Então, eu dividi em 3 partes. Tá aqui, ó. Um pedaço, outro pedaço e outro pedaço. Tá? Como eu peguei 1 litro da concentração maior, a relação de volume é 2 para 1. Então, a nossa concentração deve estar aqui, ó. Nesse ponto aqui. Tá? Se eu peguei mais volume da concentração 1, a concentração da mistura tem que estar próxima dela. Tá? Então deve ser ali, deve ser 0,10, sei lá quanto que dá. Aqui dá 15, né? Então dá 5, 10, 15. Então aqui dá 10, 15. Deve ser 15 aqui, ó. Vamos ver se é 15. Concentração da mistura igual a C1V1 mais C2V2 sobre V1 mais V2 mais V2. Então fica assim. Concentração da mistura. 1 vezes 20 mais 0,5 vezes 5 dividido por 1,5. Certo? 22,5 dividido por 1,5. Aí deu 15. Beleza. Concentração da mistura dá 15. Tá? Beleza. Printeira, printeira.
Aqui é para a gente encerrar essa parte de misturas com o caso mais complicado. Ele vai misturar coisas diferentes, porém, que não reagem entre si. Então, a gente começou com uma diluição pura e simples, depois a gente evoluiu para uma mistura de coisas, de soluções, de mesmo soluto. Agora a gente está por uma situação onde eu vou misturar coisas que são até diferentes, mas elas não reagem necessariamente. Mas tem um detalhezinho aqui, tá? E aí depois a gente pega a parte de titulação. Olha o que ele fala, gente. Uma solução foi preparada pela mistura de 100 ml, aqui esse M tem que ser minúsculo, tá, gente? 100 ml de cloreto de lítio zero vírgula 20 mol por litro. Tá. E eu misturei com 200 ml de cloreto de cálcio, CaCl2, de uma concentração 0,10 mol por litro. Tá? Então essa aqui eu vou chamar de solução A e essa aqui é a solução B. Ok? Aí temos uma outra solução, 200 ml de cloreto de alumínio, opa, Al. Cloreto de alumínio. Essa aqui eu vou chamar de solução C. De concentração 0,25. Pronto. Aí ele vai misturar tudo isso. Considerando que o volume final seja a soma dos volumes das soluções, calcule, aí ele pede 4 coisas. Na mistura, qual a concentração de lítio, qual a concentração de cálcio, qual a concentração de alumínio e qual a concentração de cloreto. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês, aí a gente pode trocar uma ideia se vocês quiserem, se sentirem à vontade. Gente, esse exercício, eu vou dar uma dica na pergunta, tá? Nesse exercício, você tem duas situações distintas. E aí eu queria que vocês me explicassem por que elas são distintas. Para calcular a concentração de A, B e C, do lítio, do cálcio e do alumínio, eu tenho que usar uma ideia. Para calcular a concentração do cloreto, eu tenho que usar outra ideia. Por que para eu calcular o cátion eu preciso usar um raciocínio? Por que para calcular o ânion eu preciso usar o outro raciocínio? E quais são esses raciocínios que eu preciso utilizar? Lembrando que a gente viu sobre isso dentro dessa discussão que a gente está tendo aqui. Então, o que eu preciso pensar para calcular a concentração do lítio, do cálcio e do alumínio? O cloreto ele vai juntar de todos, não? Exatamente. Essa é a sacada. Veja que todas as soluções têm cloreto. E aí, a primeira observação que a gente faz em cima do que o Edu falou é o seguinte. É bom que a gente entenda que aqui você tem tudo dissociado. Então, eu vou pensar no lítio e no cloreto. Aqui é a mesma coisa, no cálcio e no cloreto. E aqui no alumínio e no cloreto. Então, o que o Edu falou foi o seguinte, olha, aqui tem cloreto, na B também tem cloreto e na C tem cloreto. Então, para eu calcular o cloreto na mistura, eu tenho que usar a fórmula da mistura. Da mistura. Então, para o cloreto, houve uma mistura de vários cloretos. Só que o lítio, o cálcio e o alumínio são cátions diferentes. Então, o lítio ele estava só aqui, ó. Quando você mistura o lítio com tudo isso aqui, aí ele dilui. Então, a coisa funciona assim, ó. Para os itens A, B e C, então para o lítio, para o cálcio e para o alumínio, diluição.
Tá? Para o cloreto, eu vou ter que usar a fórmula da mistura. Então, olha o que eu vou fazer aqui, gente. Primeiro, para a solução A, quais são as informações que eu tenho da solução A? O volume dela é 100 ml, não é isso? Lá dentro, vê se você concorda comigo. Comídio é boa. Comídio. Comídio. Eu ia falar comigo misturado com lítio, virou comídio. Qual a concentração de lítio lá dentro? Só o lítio. 0,2 mol por litro. E a concentração de cloro? 0,2 mol por litro. Solução B. Eu tenho 200 ml dela. Lá dentro nós temos cálcio 0,10. Veja que nesse momento a gente tem que meio que fazer rápido a conta, né? Não dá para ficar dissociando. Você já vai tentar imaginar a dissociação. E o cloro tem que ter o dobro de cálcio. Perdão, que aqui é mais um. O cloro, ele tem que ter o dobro de cálcio. De concentração, 0,2. Porque para cada cálcio solta um cloro. Olha a formulinha aqui, ó. E a solução C, que também tem 200 ml, ela vai ter 0,25 de alumínio, então para o alumínio, 0,25. E de cloreto tem 3 vezes mais. 0,75. Tá? Perceberam isso? Claro que o ideal, né, numa questão dessa, óbvio que numa questão de múltipla escolha, você não vai ter que fazer 4 contas. Né? Ele poderia pedir uma das 3, dos cátions, ou a do cloreto. Tá? Ou fazer aquele tipo de pergunta bem sacana, né? Na A concentração de lítio vale tanto. Na B, a concentração de cálcio vale tanto. Então, isso torna a questão, te obriga a fazer, até achar a alternativa. Então, agora, o que eu vou fazer? Ó? Tem algumas coisas que você tem que perceber meio de cabeça. Por exemplo, o volume final, ele é 500 ml, não é? Então, ó, se você pensar no lítio, o lítio, ele estava num volume de 100 ml e passou para 500, não é? Então, para o lítio, teve uma diluição de que fator, gente? Por favor? Qual é o fator da diluição do lítio? Se ele estava em 100 ml e foi para 500. Fator de diluição? 5. Se você sabe que o lítio ficou 5 vezes mais diluído, basta você pegar, então, a concentração do lítio, que seria essa daqui, ó, e dividir ela por 5. Tudo bem? Beleza? Dá 0,04? 4, 8, 12, 6, 20. Acho que é isso. Mol por litro. Tá? Isso para o lítio. Agora vamos pensar no cálcio. O cálcio ele estava em 200 ml e foi para 500. Então a diluição do cálcio é 2,5. Vê se você concorda. O volume aumentou 2 vezes e meia. Tá? Portanto, a concentração do cálcio vai ser a concentração inicial dele dividido por 2,5. Também dá 0,04.
Percebe a importância de você tentar enxergar a relação matemática? Porque você imagina você ficar fazendo formulinha atrás de formulinha. Tá? E para o alumínio, a diluição também foi 2,5. Veja que o alumínio estava em 200 ml e ele foi para 500. Então, a diluição de 2,5. Tá? Portanto, a concentração do alumínio é 0,25 dividido por 2,5 dá 0,10, né? Mol por litro. Tá? Agora precisamos calcular a concentração do cloro. Tá? A concentração do cloro, gente, não tem muito que... São 3 soluções, fica super difícil de fazer daquele jeito por lógica, né? Vamos fazer pela formulinha mesmo. Então a concentração do cloro vai ser C1V1. Agora eu vou colocando direto, tá? Ó, vai prestando atenção, ó. C1V1. Depois vem C2V2. C3V3, tudo dividido pelo volume final, tá? Então vai ficar, ó, C1V1 mais C2V2 mais C3V3, tudo isso dividido pelo volume final, que é 500. Deixa eu fazer uma conta aqui rapidão. Se vocês puderem conferir aí, o meu tá dando 0,42 aqui na conta que eu fiz. 0,42 mol por litro. Mol por litro. Tá? Beleza? Bem braçal, né? Para chamar a atenção de vocês por esse problema de misturas que não reagem. Você vê que não teve reação nenhuma. Porém, para um dos solutos eu tive que aplicar a ideia de diluição, ou melhor, né? Para 3 dos solutos, os cátions, eu tive que aplicar a ideia de diluição. E para o ânion eu tive que aplicar a ideia de mistura. Beleza? Ficou alguma dúvida, gente? Muita conta, né? Podem tirar o print já. É bem chata essa. Essa é bem chatinha.